Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray, e estamos felizes de estar com vocês hoje. Vamos continuar aonde paramos no último programa, versículo 38 do 2º capítulo de Atos, por favor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, admitir que Deus tem razão e nós estamos errados. Esse é o assunto que é extremamente importante. Será que temos mais que queremos falar sobre isto? Sim. Que tipo de Deus seria se ele soubesse que estávamos indo para a direção errada, que ia levar para o inferno, e ele não fizesse nada para tentar nos parar? Que tipo de ministro nós seríamos? Acabamos de ler em 2 Coríntios 7, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, falando para eles fortemente sobre o pecado na igreja. Que tipo de pessoa um ministro seria se ele não fizesse isso? Que tipo de pai alguém seria se ele soubesse que o seu filho está indo para a direção errada e não fizesse o que poderia fazer para tirar essa criança, fazê-la parar e dar meia volta e ir para a direção certa? Eu estava dirigindo na estrada alguns dias atrás e eu perdi a entrada. Eu pensei que eu ia para uma outra entrada e alguém falou: bem, você perdeu a entrada, você tem que dar meia volta. Ou isto ou ficar mais perdido. Aonde eu estaria? Talvez eu estivesse em Houston agora, em algum outro lugar. Isto é simplesmente bom senso. Isto é amor. A Bíblia diz: quem Deus ama, ele repreende. Isto é correção. Está dizendo: você está indo para a direção errada. Então, você está dizendo, na essência, que esta nova doutrina, a revolução da graça, ela não é de Deus? Não. E eu acho que outras áreas da igreja também, já mencionamos antes, as igrejas neoliberais, a psicologia não quer nem lidar com o pecado na vida da pessoa. Todas essas coisas estão contribuindo para as pessoas morrerem e irem para o inferno. É claro, as igrejas neoliberais, eu suspeito que 99% delas estão perdidas e não são salvas. Mas nunca foram salvos. Eu penso no mesmo princípio. Então, como que eu vou ajudá-los não dizendo para eles que não são salvos e precisam ser salvos? Nem o pregador é salvo. Bem, eles nem acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nesta revolução da graça, irmão Swaggart, eles estão ensinando a justificação de uma maneira que estamos ensinando. Não, eu estou falando de igrejas neoliberais. Eu não acho que eles são salvos. Agora, o que você está falando, sim, eles são salvos. Mas eu gostaria, se você não se importar, senhor, irmos para o versículo 18 a 21 de Ezequiel 3. Muito bem. Nós vamos ver aqui um alerta do Senhor em relação ao ministério para alertar o ímpio e o justo para se desviar do seu mau caminho. E vai ajudar as pessoas. Começando no versículo 18, diz assim: quando eu disser ao ímpio, tu certamente deve morrer, e tu não advertireis nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho e salvar a sua vida, o homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Esta passagem diz a nós que a ignorância contra o evangelho não salva ninguém. Também, o pregador é para advertir o ímpio, e sem nenhuma condição de dúvida. Se o ímpio não for advertido, significando que o pregador prega uma mensagem falsa, e a pessoa venha a morrer em seu pecado, ainda assim o seu sangue será exigido da mão do falso pregador. De fato, todo pregador no mundo devia ler este texto todos os dias. Mas se advertires o ímpio e ele não se converter da sua maldade, nem do seu caminho mau, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Mas tu livraste a tua alma significa que o juízo legado ao profeta não depende dos resultados do seu ministério. Se homens ouviram ou se eles rejeitaram, mas bastante que ele tenha entregado a sua alma, isto é, cumpriu o seu compromisso de um aduaneiro como um atalaia. Então a implicação é que o profeta perderá a sua alma se ele não cumprir fielmente a entrega da palavra de Deus. Agora o que as pessoas precisam ouvir. Semelhantemente, versículo 20, quando um homem íntegro se desviar da sua retidão, cometer a iniquidade e eu puser um tropeço diante dele,
ele morrerá, porque tu não destes a ele advertência. Ele morrerá no seu pecado, e a sua retidão que ele praticou não será lembrada, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Esta passagem desfaz totalmente a doutrina que não é, segundo as Escrituras, da segurança eterna incondicional. Também, o pregador não é advertido somente quanto ao perdido, mas também quanto ao íntegro, que se desvia da sua retidão. Se o pregador não faz isto, uma vez mais, embora que aquela pessoa será perdida, o Senhor diz, eu exigirei da tua mão o sangue do indivíduo, como muitos pregadores modernos têm fielmente alertado os ímpios e os íntegros. Não obstante, se tu advertir o homem íntegro, para que o íntegro não peque, e ele não pecar, ele seguramente viverá, porque ele foi advertido, e também tu livraste a tua alma. Isto diz a nós que os íntegros devem ser constantemente advertidos, ou então muitos, se não mais, íntegros se desviarão. Isto impõe uma responsabilidade tremenda no pregador do Evangelho. Deus nos ajude se viermos a falhar nessa responsabilidade. Agora, você vê, a retórica que